Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Gisele Giesel, coordenadora dos cursos de pós-graduação nas áreas de Psicologia e Neurociências. E hoje estamos aqui para falar sobre pensamentos intrusivos, seu sono pode ser a chave. Quem de nós nunca parou para tentar descansar e alguns pensamentos vinham à nossa mente, né? E o que será que isso acontece? Qual a relação com a qualidade do sono que isso tem? E para descobrirmos hoje sobre isso, vamos falar com a professora Viviane Oliveira de Mello, ela que é professora tutora desses cursos de psicologia e da área de neurociências. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Da outra vez nós fizemos um tema parecido, né, que seria o sono e Aham. a saúde cerebral. Daí foi tão interessante o assunto que a gente tentou retomar na mesma linha, né? Então, professora, o que seriam os pensamentos intrusivos? Então, assim, quando a professora citou bem um exemplo típico, né? Pensamentos intrusivos são aqueles pensamentos que acabam ocasionando angústia às pessoas no momento em que elas estão tendo esses pensamentos, e são pensamentos que surgem quase que de maneira aleatória. Então, muitas vezes a pessoa está engajada numa atividade, está tentando prestar atenção em alguma coisa, seja um filme, ou até mesmo uma série, as aulas, né? E nesse momento começam a aparecer na mente dela pensamentos que não são próprios daquela atividade. E normalmente são pensamentos de cunho afetivo negativo. Então, são pensamentos que acabam trazendo para essas pessoas uma emoção que não é tão condizente com o momento. Então, normalmente, angústia, medo, preocupação, Que ansiedade. desagrada e desestabiliza a pessoa naquele momento ali. Exato. E eles são ditos, então, intrusivos por isso, porque não é o momento da pessoa estar procurando, de fato, pensar, raciocinar a respeito de algum fato que vivenciou, algum fato que esteja vindo a acontecer. Por exemplo, uma pessoa que dali a alguns dias ela vai ter um evento importante, mas nesse momento ela tem que ter uma concentração total numa outra atividade. Durante essa atividade, ela começa a ter pensamentos preocupantes sobre esse evento que ainda está por vir. Então, por isso que é intrusivo, porque não é um momento próprio da pessoa estar se dispondo a pensar a respeito E disso. ele é inconsciente, esse Exato, ele pensamento. é inconsciente, né? Então, é justamente esse movimento. O inconsciente traz à tona para a parte consciente do indivíduo. E muitas vezes, a depender dessa qualidade do sono, desse descanso, vai ficar mais difícil a pessoa se desvencilhar desse pensamento. Então, são aqueles pensamentos onde você tenta retomar para a atividade que é do teu interesse naquele momento e você não consegue. Então, você está tentando prestar atenção no teu trabalho, naquilo que você tem que fazer, mas volta aquele pensamento. Aí você, não quero pensar nisso nesse momento, não quero me preocupar com isso nesse momento, isso não faz parte, né, dessa minha vivência atual, mas aí o pensamento retorna, e o pensamento retorna. E toda vez que esse pensamento retorna, quanto mais também a pessoa engajar nele, ou seja, viajar nele, e realmente começar a criar outros pensamentos, né, dentro dessa mesma linha do pensamento intrusivo, mais forte esse pensamento vai ficando e cada vez mais difícil vai sendo a pessoa conseguir deixar esse pensamento de lado e focar de novo na atividade que ela Tá? precisa E qual que é a executar. diferença entre pensamentos intrusivos e a preocupação do dia a dia? Na verdade, eles são um tanto quanto similares, mas qual é a principal diferença? Quando você tem uma preocupação no teu dia, você para. Ok, preciso organizar agora a minha agenda. Você está se propondo a essa atividade. De Agora eu forma preciso consciente. pensar. Exato. Você tem uma atividade proativa de fato, né, do teu interesse, que você se dispôs a realizar aquilo. O intrusivo não. Você está fazendo qualquer outra atividade e esse pensamento começa a surgir, ficando cada vez mais recorrente e vai aumentando a tua dificuldade de deixar ele de lado para exercer a atividade que você quer de maneira consciente executar. Entendi. E ele está muito relacionado à qualidade do sono.
Também. Então, o grande fato que as ciências neurocognitivas estão descobrindo, desde ali mais ou menos 2007, com grupos de pesquisas grandes pelo mundo, principalmente a Universidade de Califórnia e agora os chineses, é que há uma relação muito íntima, né, e bidirecional entre esses pensamentos intrusivos, pensamentos ruminantes, que daí é uma outra questão também similar, que daí o pensamento ruminante é o contrário. É aquele pensamento onde ele iniciou como intrusivo, mas você vai dando meio que corda para ele, Força. vai alimentando ele, e aí você tá todo momento naquela situação. E ele começa até a trazer para a pessoa uma distorção cognitiva, porque ela começa a catastroфizar em cima desse pensamento, geralmente. Então, aquilo que eu estava falando a respeito que a pessoa vai ter um evento dali a alguns dias. Ela começa a pensar, não, mas não vai dar certo, não está nada preparado, não, porque eu não vou conseguir chegar na hora, não, porque eu não tô... Exato. Então, o pensamento vai vindo e ela vai colocando ainda mais carga negativa, mais pensamentos que vão trazendo para ela situações onde esse processo só vai culminar numa coisa ruim para ela. Isso né, sempre o cérebro ele funciona na tentativa de proteger o indivíduo. Então, não é que o cérebro esteja querendo sabotar o indivíduo, não é isso, né? É justamente para a pessoa tentar ver caminhos de solução. Mas quando ela entra nesse loop, é o contrário, é como se ela começasse a se fechar nesse círculo e aí que ela não vê saída. Aí que ela se sente presa nas situações, angustiada, então aquela coisa, né, que a gente já discutiu numa outra vez e retomamos aqui, que não, sempre comigo nada dá certo, não, porque de fato isso não vai ser. Por quê? O cérebro ele sempre vai tentar retomar aquilo que já aconteceu em algum momento com a pessoa. Só que a depender de como ela interiorizou isso pode ter servido apenas como aprendizado. Então, ok, desse jeito não funcionou, vou fazer de uma outra forma. Ou a pessoa interiorizar e falar, não, eu não consigo sair disso, eu sou incapaz de fazer diferente, eu sou incapaz de fazer alguma coisa bem feito, né? E é tudo aos extremos, né? Então, eu nunca, o nada, o sempre, né? Muito negativo sempre. Sempre negativo, sempre negativo. Tá. E qual a relação desses pensamentos com a depressão e o toque também pode, acho que gerar, né, ao levar Exatamente. a agravar? Então, também é esse processo bidirecional. Então, só voltando lá para a questão do sono. Então, lembram? Quem não assistiu, convido vocês a assistir o nosso programa que a gente falou a respeito do sono e a saúde mental. Mas só para contextualizar, quem está vendo aqui o programa nesse momento, o sono, a gente fala em arquitetura do sono. Então, o sono é dividido em 4 fases, né? Então, a gente tem o sono não REM e o sono REM. E dentro desse sono não REM, nós temos aí 3 divisões, que é o sono N1, N2 e N3. Cada fase do sono não REM, a gente vai tendo um sono cada vez mais profundo e uma série de eventos está acontecendo, tanto no sistema nervoso central, né, em todo o nosso cérebro, como também no nosso organismo. Então, lá no N1 é aquele soninho onde você está meio querendo dormir, mas ainda você tem consciência do que está acontecendo. Muitas vezes a gente tem aqueles espasmos, né? Quando você está cochilando onde você não deve, principalmente, né? Você leva aquele susto que você estava cochilando. A gente faz um aviso, né, que é o cuidado que tem que ter com pessoas também que passam muito tempo sem dormir, que daí o sono não é uma opção, né? A gente falou muito disso lá no outro programa. O sono é extremamente necessário para a vida aí dos seres vivos, né? Tem muitos seres vivos que às vezes não dormem completamente, mas ele ainda tem realmente períodos de sono, né? Enfim, o N2, tá, é um sono um pouco mais profundo e é a maior parte do sono. Então, nesse sono N2, a gente vai ficar em torno de 40% a 55% do nosso sono, desde que a pessoa tenha uma arquitetura natural e normal do sono. Por que esse sono é importante? Nessa fase do sono, a gente vai começar a consolidar as nossas memórias de procedimentos. Então, por exemplo, eu estou aprendendo como que eu manipulo uma determinada máquina, como que eu faço um determinado conserto, estou aprendendo a patinar, ou seja, tudo que é motor eu estou consolidando nessa fase do sono.
Na fase N3, que é um sono ainda muito mais profundo, tá? É nesse momento onde a adenosina, que é aquele neurotransmissor responsável lá pela carga, né, para a gente ir começar realmente a dormir, que vai acumulando dos processos neurocognitivos ao longo do dia, né, pensando no círculo circadiano, ela chega ao seu pico máximo. E aí entra um sistema que é fundamental para a saúde cerebral, que é o sistema glifático, né? Que vai começar a retirar todos os restos metabólicos ali do cérebro, especialmente as placas beta-amiloides, que a gente sabe que está relacionado com o mal de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Pois bem, nessa fase do N3, é onde eu vou ter a consolidação das memórias declarativas. Então, eu estou aprendendo a escrever, eu estou aprendendo um novo conceito, né, que eu estou estudando. É nesse momento que eu vou consolidar toda essa memória. E é nesse momento também que a gente tem uma produção de hormônios, né? A gente vai ter produção também de hormônio de crescimento. É importante cada uma dessas fases. E aí a gente chega no sono REM, que é o sono paradoxal, que é aquele sono onde a gente tem os movimentos rápidos dos olhos, onde nós temos os sonhos oníricos, mas a diferença para a gente estar em estado de vigília ou em sono é que nesse momento todo o nosso sistema muscular tem que estar bloqueado. As pessoas que começam a ter sonhos onde elas interagem no mundo real, né, com o sonho, é um distúrbio, e aí é importante a pessoa estar procurando um profissional de saúde para verificar o que está acontecendo. Muito bem, nesse sono, então, REM, é onde nós vamos ter a consolidação da memória emocional, da memória afetiva. E ele é fundamental porque, né, cada fase, quando a gente fala em consolidação da memória, eu tenho uma consolidação daquilo que o cérebro entendeu, que nós demos esse entendimento para o cérebro que é importante, que é significativo. Mas tem toda uma outra parte de memória que o cérebro tem que ser capaz do quê? De apagar. Porque, do contrário, aquilo que eu falei, é como se a gente fosse só acumulando memória e a gente não ia conseguir acessar e separar. Então, conforme a gente vai encontrando as pessoas, eu sei, a professora Gisele trabalha comigo, ela é coordenadora de curso, cada vez que a gente se encontra, eu vou integrando essa memória da professora Gisele, exatamente, àquela memória principal que eu já tenho. Mas se a gente não tiver sistema de limpeza, ia ficar tudo confuso, tudo bagunçado. Por isso que é importante. Pois bem, quando eu não tenho todas as fases, eu não chego a ter um sono REM, eu não consegui aprender, eu não vou conseguir trabalhar com as minhas emoções depois de uma forma de qualidade, de uma forma de me dê saúde mental. Então, o que acontece? A pessoa não passou por toda essa arquitetura do sono, ela não teve sono REM. Quando ela acordar, ou ao contrário, né, a pessoa nem dormiu, que é pior ainda. Então, se você ficar cerca de 3 noites já sem dormir, você já vai começar a ter problemas sérios emocionais, né? Aquela pessoa que está o tempo todo irritada, que explode por qualquer coisa, né? Aquela pessoa também que começa a ter o raciocínio ao mesmo tempo lento. Então, ao mesmo tempo que ela está sempre irritada, a coordenação motora dela começa a ficar mais lenta e tudo para ela é uma grande ameaça. Aí que está o problema. Por quê? Quando eu não tenho esse sono REM que eu falei para vocês, a parte também de memorização afetiva, ela está relacionada com as nossas amígdalas, né, cerebrais, e com o hipocampo, que é esse grande centro, né, coordenador dos nossos processos ali de memória. Então, quando eu não dormi direito, não tive sono REM, eu vou ter um distanciamento entre córtex pré-frontal, que é o nosso centro das funções executivas. Então, é aquele centro que diz para mim, agora é hora de prestar atenção, agora não é hora de falar isso, pensa bem se você deve, né, se comportar dessa forma, você está nesse ambiente, então o comportamento esperado de você é esse, né, o controle inibitório. Sem sono, o córtex pré-frontal não consegue dominar o sistema límbico. O sistema límbico é que domina totalmente o cérebro. E aí a pessoa, coisas mínimas, que para a maioria das pessoas é uma situação, uma bobeirinha, para a pessoa que está em privação de sono, a pessoa que não passou por toda essa arquitetura do sono adequada, para ela é uma ameaça extrema.
E aí vem os processos que a professora falou para mim a respeito da depressão, do transtorno obsessivo compulsivo. Por E da quê? ansiedade também, né? E da ansiedade. Por quê? Em todos esses transtornos, o que é comum? Ou a pessoa tem muito sono, mas é um sono de má qualidade, onde ela não passa por toda essa arquitetura, ou ela tem insônia. E aí vai acumulando o problema. Então, no caso da depressão e do transtorno do estresse pós-traumático, eu passei por uma situação que para mim foi muito difícil. Foi uma situação, né, limite, onde eu tive uma perda muito grande ou sofri uma ameaça muito grande. Se não é trabalhado com essa pessoa para ela conseguir dormir depois disso, isso vai realmente consolidar para ela de uma forma muito agressiva e impertinente. E aí vai se tornando um problema. Ela não para de pensar a respeito disso, então vira o pensamento ruminante, isso vai acontecer de novo comigo, eu não posso sair de casa, eu não posso me expor a nenhum ambiente, porque isso vai retornar. E esse excesso de pensamento que ela vai tendo também vai dificultar o sono. Por quê? A gente fala, né, que o grande marcador do sono é a adenosina, que vai parar todo o sistema colinérgico do cérebro, que é o sistema ali da SAR, o sistema reticular ascendente, que é o sistema que faz com que a gente esteja em vigília. Esses pensamentos é como se impedisse a adenosina de fazer o trabalho dela e fizesse com que esse estado de vigília permanecesse. Mas lembra que eu falei que tem todo o sistema glifático, que tem que tirar os metabólicos cerebrais? A pessoa começa a ter uma perda maior de neurônios. Toda vez que ela passa de novo por esse pensamento, ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Então fica essa via de mão dupla, né? Esse excesso de pensamentos vai produzir o sono ruim e pela pessoa ter esse sono ruim, ela vai continuar intensificando ainda mais essa situação desses pensamentos. E às vezes essas pessoas que sofrem desses transtornos, né, estão sendo medicadas e muitas vezes o medicamento como efeito colateral provoca insônia ou um sono mais perturbado, também tudo vai dificultando. Tem N fatores, tanto a questão medicamentosa como a questão hormonal também. Então, por exemplo, testosterona. Tem homens que fazem reposição de testosterona. Testosterona é um hormônio que impede essa qualidade do sono. A pessoa não vai passar por essa arquitetura, é aquele sono quebrado. E também é isso, né? Além de dormir, é importante que a pessoa consiga ter um sono contínuo. A pessoa que dorme, mas fica acordando várias vezes, ela não está tendo toda essa arquitetura de maneira adequada para o bem-estar dela. A testosterona propicia isso. Estradiol das mulheres. Estradiol baixo vai fazer a mesma coisa. Vai impedir com que a pessoa inicie o sono. Desculpe. Então, as mulheres, no momento ali da menopausa, tem que se atentar a isso. Então, muitas vezes a mulher já está com depressão, ou ela já é diagnosticada com ansiedade, ainda está ali no período da menopausa, então tudo vai prejudicar ainda mais esse sono. E a progesterona também entra nisso. Então, o estradiol é para latência do sono, para você conseguir pegar no sono, e a progesterona vai possibilitar com que você tenha esse sono em contínuo. Então, você vê que são N fatores. Na questão da medicação, é sempre importante o quê? O paciente e médico, junto com o terapeuta, estarem ali numa equipe de fato multidisciplinar, o paciente também como responsável pelo seu tratamento e trazer isso para o médico. Mas o pior problema não é a pessoa que está sendo tratada, porque isso normalmente o médico vai conseguir identificar. É a pessoa que não está em tratamento. É aquela pessoa que tem todo esse sono quebrado, né? Aquela pessoa que dorme pouco e fala, não, eu dormi pouco e tá tudo bem, eu consigo ser eficiente no meu dia a dia, só que isso ao longo do tempo vai trazendo sérios prejuízos. Tem 2 estudos desse ano, os 2 são da China, um com 667 estudantes universitários e outro com 326, na faixa de 18 a 19 anos de idade. Então, um estudo eles avaliaram com ressonância magnética funcional. Então, o que eles fizeram com essas pessoas? Pediram para elas, antes de dormirem, começar a pensar em vários problemas que elas poderiam ter, né? Ficar criando, de fato, ali problemas e histórias onde elas fossem se dar mal. E depois repetiam um exame para verificar depois se elas dormiram bem e como é que foram. E eles constataram que quanto mais você tem também esses pensamentos ruins antes de dormir, né, que ocasionam ansiedade, o teu sono não vai ter qualidade e no outro dia você vai ter mais esses pensamentos. Então, essa foi uma das conclusões desse estudo, né? Essa via de mão dupla. O outro estudo com 667
ele era um estudo onde foi aplicado vários testes, né? Onde a pessoa mesmo ia declarando o que ela sentia, o que ela rendeu, isso ao longo ali de 4 meses. E também constataram isso, né? Ali, até nesse estudo, eles estavam avaliando a questão das pessoas que se automutilam, né, se isso também está relacionado com esses pensamentos e com a questão ali do sono de má qualidade. Eles constataram que sim, pelo menos ali em torno de 40% das pessoas que acabam se autolesionando, né, que já é um risco para suicídio, são pessoas que têm má qualidade do sono e têm toda essa questão desses pensamentos ruminantes, esses pensamentos intrusivos. Mas por quê? É importante a gente entender a mecânica neurofisiológica, né? Eu não estou conseguindo fazer com que o cérebro funcione de maneira adequada, integrando toda a parte do córtex pré-frontal, aí a gente fala principalmente do dorso lateral direito, do ventromedial, que faz toda essa questão de equilíbrio, né? Entre o que eu preciso exercer e a minha memória autobibliográfica também, aí entra o giro cingulado posterior, que é um grande problema para o pessoal que tem depressão. A gente já sabe que ali você começa a ter perda de neurônios, né? Então, a gente tem que entender que as neurofisiologias, quando a gente está falando de doença mental, por mais que a gente não veja, né, como um braço quebrado, um corte, mas eu estou tendo, sim, ela está ali, lesão no tecido nervoso. Por mais que você fale com a pessoa, né, e muitas vezes as pessoas até acham que é má vontade da pessoa, ela não está querendo se ajudar, né, coisa assim. Não, tem que entender que ali todo esse processo neurofisiológico é um processo onde a pessoa está tendo realmente lesão. Ainda não tão de forma significativa para ser considerada uma demência, mas já são indícios que essas pessoas, e hoje a gente sabe que sim, tendem a, de fato, desenvolver doenças neurodegenerativas no futuro, né? Até a questão do acordar, muitas vezes, está relacionado também com a apneia. Se a pessoa faz mais do que levanta o banheiro mais de 5 vezes e não tem problema de bexiga, né? Nos homens não é um problema de próstata, tem que ver. Porque se você está acordando o tempo todo, é porque aquele sono N3 não está funcionando. Se não está funcionando, o que não está acontecendo? Não está tendo sistema glifático. E se você não passou nem pelo N3, como é que você vai passar pelo sono REM? Então, a gente vê que está tudo muito casadinho e são muitos fatores ali envolvidos. Mas o que a pessoa pode fazer, né? É procurar realmente auxílio. A gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental, para essa parte, ela ajuda muito, né? Porque ela ajuda como você lidar quando esse pensamento intrusivo vem, quando esse pensamento ruminante vem, para começar a devolver um pouco do controle desse córtex pré-frontal. E aí a gente sabe também que os processos meditativos ajudam bastante. As técnicas de relaxamento e mindfulness, elas ajudam muito nesse sentido. Sim, porque quando você está no processo meditativo, independentemente de qual linha, a primeira questão é o quê? Veio o pensamento, que as pessoas acham que meditar é você entrar no estado de transcendência, né? Não é isso. Mas é você ter um ponto de foco e os pensamentos vão vir. Daí tem várias técnicas. Uma dessas técnicas é você imaginar esses pensamentos como bolha. Aí você, veio o pensamento, tudo bem, agradeço o pensamento, mas estoura ele e volta, né? Se você está se concentrando na sua respiração, no teu coração, né? Alguma outra coisa, né? A depender da técnica mindfulness, que pode ser até no alimento que você está saboreando, né? E aí vai ajudando, então, a esse córtex voltar a ter controle sobre o sistema límbico, né? Se eu estou tendo esse controle, o meu sono vai ter mais qualidade, vou conseguir fazer essa faxina. Então, no outro dia, o córtex vai ter um pouquinho mais de controle e assim sucessivamente. E para melhorar essa higiene do sono? O que é indicado? Então, higiene do sono não é só algumas horas antes de dormir, né? Como a gente fala, é o ciclo circadiano. Então, ali, desde o momento que você acorda, você tem que estar preocupado com a tua higiene do sono. Então, nos primeiros dias, nas horas da manhã, nas cidades que permitem você tomar luz natural, isso vai ajudar, porque daí você não precisa de uma quantidade excessiva ali de cortisol. Então, também todo esse processo que a gente estava discutindo aumenta demais o cortisol, por sua vez, deixa a amígdala mais reativa, impede o controle do córtex, né? Então, faz todo esse processo. O exercício físico é sempre recomendado, sempre importante também. Alimentação balanceada, ingestão de água. Evitar as telas, algumas horas antes de dormir.
que é tão difícil. Pois é, mas aí quando a gente fala, não é só a tela, é qualquer luz, porque quando a gente fala ali da melatonina, a melatonina, quando ela entra ali no núcleo supraquiasmático, ela serve para quê? Para dizer para o núcleo supraquiasmático, né? Agora tá noite, ó, acabou a luz. Aí ele vai lá pro hipotálamo e fala, hipotálamo, vai lá e fala que pode produzir melatonina, tá escuro, a gente tem que se preparar para dormir. Se eu continuo em luz artificial, não vai adiantar. Então, as telas, sim, são um grande problema, porque elas estimulam bastante. Então, vão fazer o mesmo efeito daquela questão que a gente está falando dos pensamentos excessivos, tá? Mas é a luz em geral. Então, a pessoa ela tem que começar a pensar até que horas ela vai comer. É claro que no nosso dia a dia isso, a gente sabe que é bem complicado, né? Mas pensar numa última refeição mais leve. A leitura antes de dormir ajuda bastante. Da pessoa fala assim, eu não gosto de ler que me dá sono. Perfeito, é isso mesmo. Então, pega, lê, né? Veja uma atividade que te introduz mais essa introspecção no sentido de você não ficar acumulando esses pensamentos, né? Se preparar para dormir. Mas tem que cuidar de tudo, né? A questão do colchão, travesseiro, né? Observar se você não tem refluxo, se você não tem apneia, né? Porque tudo isso vai dificultar ali o sono. Uhum. Perfeito. E tem diferença em relação à idade, adultos ou crianças? Crianças também têm pensamentos intrusivos? Infelizmente, criança era só para ser criança, né? Não, mas criança, a gente sabe que agora tem crise de ansiedade, tem depressão, e infelizmente a gente tem tido um número crescente de crianças cada vez mais jovens, aí com 7 a 10 anos, cometendo suicídio. E infelizmente sendo bem-sucedidas nisso. Então isso mostra o quê? Que esse processo também nas crianças está ruim, mas é aquilo, né? Desde pequenininho, né? A criança tem que ter rotina. Uhum. E quem dá a rotina para a criança é o adulto. Uhum. Criança tem que ter horário para dormir, criança tem que ter horário para comer. Uhum. Mas então não é para eu dar o celular, o jogo para a criança? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até os 5 anos não. A gente sabe que não é o que acontece, mas o ideal seria que não. Mas é você delimitar o tempo, então. Né? Não, você vai ficar até tal horário ali e até aquela hora. Mas tá esperneando, tá chorando. Você é o adulto. Né? A criança sempre vai tentar ao mais infringir esse limite. Tentar manipular, mas exatamente. E o sono da criança, ele é muito maior. Então, a cada fase do sono da criança, ele é maior, a criança dorme muito mais horas do que o adulto, né, e o jovem, e durante a adolescência muda. Então, o adolescente, para conseguir chegar no sono REM, ele tem que dormir em torno de 9 a 10 horas. E aí tem toda a discussão que já foi para o Senado, vai e volta, aqui no Brasil a gente tenta, que é as escolas começarem mais tarde, né, para os adolescentes, porque não adianta, não passei pelo sono N3, estou cheio de adenosina ainda. A adenosina impede totalmente a tua concentração, a tua capacidade de aprendizagem. Você não vai ter ainda toda a condição cerebral para você estar retendo informação. Uhum. O hipocampo, coitado, está lá desesperado e já perdendo o cérebro e dificultando a neurogênese, né, que nós temos até a idade adulta, do hipocampo. Então, você vê, a gente está infringindo realmente dano, né, a esses adolescentes. No adulto, aí a gente sabe que fica entre 7 e 8 horas, né? A gente mencionou a questão do cronotipo, que pode mudar um pouquinho também. Então, e no velhinho, aí é normal, tá? O velhinho vai ter um sono menor também, mas tem que cuidar com os cochilos durante a tarde. Sim. Então, professora, agradeço mais uma vez, né, essa parceria por estar aqui conosco. E realmente o tempo é muito curto. E quem sabe também a gente não faça a parte 3, né, desse assunto que é tão interessante. Vamos. É sempre um prazer estar aqui com a professora, com o pessoal aqui da TV também. Espero que quem esteja nos assistindo goste e se interesse também em vir conhecer os nossos cursos, né? A gente tem um aprendizado mais aprofundado sobre tudo isso. Exatamente. Obrigada a todos. Até mais.